Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Nessa manhã nós teremos novamente uma das classes do departamento infantil. Nós temos trazido as crianças ao templo para apresentá-las à igreja, para que elas conheçam, sejam conhecidas e também apresentar o trabalho que a igreja tem investido em escola dominical no departamento infantil. Então, Rafaela, passo a palavra a você. Bom dia, gente. Então, continuando a apresentação das nossas classes, hoje a gente tem aqui a turma do Jardim 1. São crianças que começam com a gente no início do ano com 4 anos. Então, é de 4 a 5 anos. Eles vão apresentar o que eles aprenderam. Eu vou passar para uma das professoras da classe, a professora Laura. Bom dia. Assim, eu vou falar brevemente sobre nossa classe, que tem sido uma enorme alegria assim trabalhar e aprender junto com eles. Assim, aqui é nossos professores da classe, a Grazi, Helena, a Débora, Roselina e eu. E a gente começou o início do nosso ano aprendendo sobre Jesus. A gente aprendeu sobre o amor de Jesus e associamos muito com as emoções que Jesus está com nós, assim, quando estamos tristes, doentes e alegres em todos os momentos da nossa vida. Depois passamos para aprender um pouquinho sobre Moisés e Josué, e a gente vai cantar uma canção brevemente sobre isso, e aprendemos que Deus, assim, supre todas as nossas necessidades, e a gente depende sempre, assim, dele. E agora começamos a aprender sobre Esdras, Neemias e Esther, e principalmente focamos na oração, que especialmente Neemias foi um homem de oração e ação, e que precisamos orar sempre, assim, orar sem cessar, foi nosso versículo daquele capítulo. Então, memorizamos versículos, cantamos louvores, e também a gente faz coisa de artes e brincadeiras para fazer esse momento, assim, um momento de muita alegria e prazer para todos eles, para associar também momentos muito gostosos, prazerosos, assim, nesse momento de aprender sobre a palavra de Deus. E acreditamos que, realmente, uma das coisas mais importantes que fazemos é orar junto. Então, eu queria agradecer, realmente, todos os pais, assim, que nos deu esse privilégio enorme de poder compartilhar, assim, um pouquinho esse estudo, esse crescimento dessas crianças, e tem sido realmente uma enorme alegria para todos nós professores, assim, realmente andar junto com eles esse ano e ver todo o crescimento, assim, físico, intelectual, mas mais importante, espiritual também. Então, a gente agradece, assim, a todos os pais. Vamos cantar uma canção, nosso favorito. É um pouquinho complicado, mas foi tão divertido cantar essa canção que queríamos muito compartilhar, assim, e cantar e louvar a Deus com esse cântico. Muito obrigada. Reaching the sky.
Glória a Deus pelas nossas crianças, também pelos professores, aqueles que têm se dedicado ao ensino, ao cuidado, ao zelo dos nossos filhos, não é? Próximas gerações, aqueles, sempre os pastores falam, aqueles que nos sucederão um dia, não é? Mas amém. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto dessa manhã, então. Nossa liturgia está baseada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, e o tema é esperança nas provações. E a palavra de Deus em 1 Pedro diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são variadas e passageiras, as provações são necessárias e entristecedoras, e as provações são pedagógicas e produtivas. Esse, então, é o nosso tema dessa manhã, esperança nas provações. E nós vamos começar, então, louvando ao Senhor nessa manhã. Eu convido a equipe de louvor escalada para nos dirigir em cânticos espirituais. Nós começaremos louvando ao Senhor, então, nesse culto. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Queria convidá-los a ficar em pé e juntos louvarmos ao Senhor. Nós vamos declarar aqui a nossa confiança em Deus, apesar das provações, em meio às provações, nós dizemos aqui, através dos cânticos, que nós confiamos no Senhor. Vamos lá. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Do início, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, meu clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me
Salmo escrito por Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele continua sendo bom.
Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. A igreja pode se sentar. Como é bom começar louvando ao Senhor, não é? E nós vamos abrir então a Santa Palavra no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler de forma alternada dos versículos 2 a 15. Tiago 1, de 2 a 15. Eu leio um versículo e os irmãos leem o seguinte. E o texto começa falando dos benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua palavra. E nós teremos agora um período de oração. Nós vamos nos dividir em duplas para agradecer a Deus por aquilo que já temos recebido dele. Também colocando diante dele as nossas petições, as nossas inquietudes, os nossos planos, mas que venham sempre do Senhor, o sim ou o não. Não é? E nós temos aí como propósito a expansão da igreja, continuamos esperando no Senhor. Esse é um plano que nós não sabemos, esperamos ser curto prazo, não é? Mas pode ser médio e longo, depende do Senhor, mas que venha dele. Nós temos também alguns irmãos que passam por situação de enfermidade seríssima, carecem das nossas orações, da atenção, do cuidado da igreja e do Senhor. Nós temos também, se aproximando na próxima semana, o Encontro de Casais com Cristo, 24º, 24º Encontro de Casais com Cristo da nossa igreja. Será na sexta, sábado e domingo, no próximo fim de semana. Então, oremos também, porque este é um evento que parece simples, mas ele é muito importante para a vida da igreja, primeiro. Depois, ele tem uma complexidade na sua organização e tem uma luta muito grande por trás disso, tanto para quem é encontrista, para quem vai para participar, como para quem vai servir nesse lugar. Então, precisamos orar pelo Ministério de Casais, por todos aqueles que estão engajados na preparação, no planejamento e na execução desse próximo encontro de casais. Então, vamos nos dividir em duplas. E, após isso, eu peço ao reverendo Valcimei que esteja orando com toda a igreja.
Pai amado, nessa manhã estamos na Tua presença, em comunhão com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para diante, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, aprendermos, sermos instruídos, termos comunhão com os nossos irmãos. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, Senhor, nas nossas vidas, e nós glorificamos o Teu nome por isso. Pedimos perdão porque reconhecemos que somos falhos. Pai, muitas vezes temos pecado, Senhor, por ação, por omissão, por palavras. Deus, nós clamamos a Tua misericórdia. Lava-nos, Senhor, para que sejamos limpos. A Tua palavra diz: mais alvos do que a neve. Nós clamamos, Deus, nessa manhã de forma especial pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pai, que essa igreja cumpra o seu papel nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Deus, nós clamamos pelos seus projetos de expansão, aquisição do galpão, Pai amado, por todos os ministérios, Deus, sociedades internas, planos e projetos feitos através do seu conselho, seus pastores nessa igreja. Nós clamamos, Deus, a direção do Senhor sobre cada ato, sobre cada decisão aqui tomada, que glorifique, que exalte o Teu nome. Pai amado, nós pedimos, Deus, por esses eventos que teremos, o ECC, Pai, o encontro também, o acampamento com os adolescentes. Deus, na terça-feira estaremos aqui orando por essa nação, junto com o corpo militar dessa cidade. Deus, que em todas essas ações, tempo de oração, os demais cultos, conexão com Deus, Senhor, o povo dessa cidade saiba que existe um Deus justo e verdadeiro. Nós rendemos as nossas vidas, Pai, intercedemos pelos enfermos e pedimos, Senhor, que nessa manhã o Seu poder seja derramado sobremaneira sobre cada um, que nós sejamos impactados, transformados pelo Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos adorar novamente o nosso Deus com o cântico Bondoso Amigo, cântico do Novo Cântico 159. Ao sinal da regência, todos nos colocaremos em pé e vamos aproveitar essa oportunidade também, aqueles que estão preparados, para trazer os nossos dízimos e ofertas nessa manhã. Revelando seu amor, Ele nos
A igreja pode assentar-se. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre Jesus como nosso advogado. Só o fato de Jesus se apresentar como advogado implica que haverá um dia um julgamento. E nesse julgamento você e eu estaremos lá. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, crianças, jovens, velhos, todos, sem exceção, terão que comparecer perante o reto e justo tribunal de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, os livros serão abertos, e nós seremos julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Naquele dia, nossas obras nos condenarão, nossas palavras nos condenarão. Naquele dia, nossas omissões nos condenarão. Naquele dia, os segredos do nosso coração serão destampados, e nós seremos julgados por aquilo que pensamos e desejamos. Naquele dia, diz a Bíblia, nenhum homem será tido por justo pelas suas próprias obras, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo, portanto, é que você e eu precisamos de um advogado. Não de um advogado qualquer, mas precisamos do único, supremo, absoluto, incomparável advogado, Jesus Cristo. E João, então, escreve esta carta e avisa a nós, crentes em Cristo, a quem ele chama de filhinhos meus, que ele escreve com um propósito, para que não pequemos. Não temos licença para pecar. Não temos permissão para pecar. Embora sejamos pecadores, não temos avenida aberta para pecar. Mas talvez, escutando João, ou lendo esta carta, seus primeiros leitores pudessem entrar em grande crise moral, emocional e espiritual, ao perceberem que eles haviam pecado, que eles continuavam pecando. O que fazer? Se a ordem é não peque, e você se flagra pecando, o que fazer? Entrar em pânico, desespero? É nesse momento que João traz uma palavra de alento, de consolo, de conforto, de esperança para nós, dizendo: filhinhos meus, estas coisas
Eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E então eu gostaria de dizer por que Jesus pode ser o seu advogado eficaz. Primeiro, ele pode ser o seu advogado quanto ao seu caráter, diz o texto. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não diz justo, o justo. Porque não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não pecou. Ele não é apenas justo, ele é o único justo. Ele é o justo. Preste bem atenção, que hoje nós vivemos um divórcio entre a vida moral e o desempenho profissional. É possível que hoje no campo humano você tenha bons advogados, luminares da ciência jurídica, cuja vida pessoal é um desastre. Isso não acontece com Jesus. Ele não apenas é advogado, ele é justo. Nele não tem treva, nele não tem pecado, nele não tem transgressão. Ele é luz, ele é a verdade, ele nunca pecou. Ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado. Seu caráter impoluto recomenda-o como nosso advogado. Segundo, no tribunal de Deus, irmãos, só um advogado justo poderia nos valer. Pensemos juntos. No tribunal dos homens, por mais ínclitos que sejam, a lei é torcida. As testemunhas são subornadas, juízes são corrompidos, e sentenças são compradas a peso de ouro. Nos tribunais dos homens, nós encontramos um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. Nos tribunais dos homens, nós vemos um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado e condenado. Porém, no tribunal de Deus, a retidão, a justiça. E somente um advogado justo poderia defender causa de injustos diante do tribunal de Deus que não transige com a injustiça. Portanto, Jesus, como nosso advogado, nunca usou de esperteza para manipular a lei, usando subterfúgios para nos defender. Jesus não é aquele tipo de advogado que usa as filigranas da lei, as brechas da lei, para dizer que o culpado é inocente. Ele é o justo. O diabo tentou suborná-lo, oferecendo-lhe os reinos deste mundo. Os judeus quiseram fazê-lo rei, mas ele jamais aceitou o suborno, jamais ele aceitou as propostas sedutoras do poder para se render ao pecado. Ele veio para cumprir a lei, para satisfazer as exigências da lei, ele veio para colocar-se debaixo da lei e para obedecê-la e cumpri-la. Ele nunca, jamais abriu brechas, buscou brechas na lei, para dizer que a lei é injusta. Ao contrário, sua palavra diz que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei é santa, que a lei é espiritual. Os judeus acusaram-no de beberrão, acusaram-no de violar o sábado, acusaram-no até de possesso. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Mas ninguém jamais prosperou em acusá-lo de qualquer pecado, porque ele é o advogado, o justo. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Mas em segundo lugar, Jesus é o advogado justo
não só por causa do seu caráter impoluto, mas também por causa dos seus métodos extraordinários. Se não, vejamos. Primeiro, Jesus não veio para advogar a sua inocência, mas a sua culpa. Olha que coisa interessante. Aqui o campo muda um pouco. Porque o que é um advogado? A palavra advogado é a palavra grega parácletos. E a palavra parácletos é uma palavra composta. Chamado para estar do lado. E quando você contrata um advogado para estar do seu lado, é para defender você. É para dizer que você é inocente. É para dizer que você não infringiu a lei. É para dizer que você tem brechas na lei para ser inocentado. Mas Jesus não veio para defender a sua inocência, ele veio para reafirmar a sua culpa. Jesus não veio para dizer que você é bom, como ensinava Jean-Jacques Rousseau. Ao contrário, a sua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há justo nenhum sequer. Segundo, Jesus não veio para dizer que você tem méritos para ser absolvido no tribunal de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que você é inocente, não, a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não veio para dizer que você é livre, ao contrário, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não veio para dizer que você é iluminado, ao contrário, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus não veio ao mundo para dizer que se você é sincero na sua religiosidade, isso basta para você. Ao contrário, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Jesus não veio para defender justos, ele veio para salvar pecadores. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ele é o nosso advogado. Mas veja em outro aspecto, Jesus não veio para falar por você, mas ele veio para morrer em seu lugar. Também isso diverge do campo de uma advocacia normal, porque a própria palavra paráclito é a formação do verbo kletos, que é chamar, e do prefixo pará, que é estar do lado. Então, se você pensa em advogado, é alguém chamado para estar do lado. Mas Jesus não é seu advogado no sentido que ele foi chamado para estar do seu lado. Ele foi chamado para ser seu substituto, para estar no seu lugar, para receber a penalidade do seu pecado. É por isso que no verso 2 está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a ideia de propiciação é de aplacar a ira. Ou seja, se o meu pecado provoca a ira de Deus, e a ira de Deus deve ser despejada sobre a minha cabeça, ele assumiu o meu lugar, ele cumpriu a lei que eu descumpri, ele satisfez as demandas da justiça que eu transgredi, e ele recebeu em si mesmo todos os golpes da lei que deviam cair sobre mim, ele recebeu a sentença de morte que eu devia receber, e portanto a ira foi desviada de mim para ele, e ele morreu no meu lugar, como meu substituto, para me dar o perdão e a vida eterna. Ele não apenas perdoou você, ele justificou você, e agora você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, agora não pesa mais sobre você nenhuma condenação. Louvado seja o Senhor por isso. Mas notem comigo, outra coisa importante do trabalho de Jesus como advogado. No campo humano,
quanto mais erudito, quanto mais culto, quanto mais preparado, quanto mais conhecido, quanto mais eficaz é um advogado nas suas demandas, mais caro ele é, mais inacessível ele é. Só algumas poucas pessoas conseguem ter acesso e contratar o seu trabalho. Mas Jesus não cobra honorários. O trabalho dele é de graça. Não é barato, é de graça. Custou tudo, custou a vida dele, mas ele pagou o preço. De tal maneira que o pobre desamparado tem o mesmo acesso a ele do que o rico mais rico. De tal forma que o pecador mais chafurdado no pântano lodacento do pecado tem tanto acesso a ele como o homem mais religioso e espiritual. Irmãos, que coisa preciosa! Ele fez o seu trabalho por você e oferece a você perdão, justificação, salvação, vida eterna, de graça, de graça. Você não compra o serviço dele, você não merece o trabalho dele, ele oferece isso a você gratuitamente. A Bíblia chega a dizer que quando ele foi para a cruz, ele não levou em conta a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de perdoar você, de salvar você, de resgatar você e de dar a você a vida eterna. Ele não fez esse trabalho gemendo, ele não fez esse trabalho contrariado, ele foi para a cruz não como um cordeiro ia esperneando para o altar, ele foi para a cruz como um rei caminha para a sua coroação, com alegria, a alegria de salvar-nos, de perdoar-nos e de dar-nos a vida eterna. Mas ainda em quarto lugar, quanto à exigência, você percebe que hoje, quando tem-se uma grande demanda, via de regra, um cliente não contrata apenas um advogado, ele contrata uma banca de advogados. Porque talvez esse aqui é perito nesse aspecto da lei, aquele outro é mais estudioso e experimentado naquele outro aspecto da lei, então se contrata uma banca de advogados. Mas aqui está um aspecto importante. Quanto à sua exigência, Jesus exige entrega total da causa a Ele. Em outras palavras, meus amados irmãos, Ele é o titular absoluto da ação. Do contrário, Ele pede subestabelecimento, diz não, sou eu apenas. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e Pedro, não é Jesus e a igreja presbiteriana, não é Jesus e o ritual sagrado A, B ou C. A salvação está exclusiva e unicamente na pessoa de Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outra porta de acesso ao céu, a não ser Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não existe um outro caminho de acesso à presença de Deus. Ele diz, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um panteão de mediadores. Não. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único. Não é Jesus mais as obras, não é Jesus mais o sacrifício, não é Jesus mais a religião, é só Jesus. Mas notem mais. Quanto à sua eficácia, é importante dizer isso. Ele nunca perdeu uma causa. Por mais erudito que seja um advogado,
por mais experiente que ele seja, num momento ou no outro, ele vai amargar uma derrota. Mas Jesus Cristo jamais amargou uma derrota. Ele diz: todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida, não entra em juízo, tem a vida eterna. E eu fico olhando a palavra de Deus e vejo alguns exemplos disso. Pense comigo naquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos fariseus, arrastada publicamente, jogada aos pés de Jesus. E aqueles homens disseram assim: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? É curioso notar que aqueles homens eram preconceituosos. Primeiro porque, se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Cadê o homem? Por que deixaram o homem escapar? Porque a lei dizia que, no caso, tanto o homem quanto a mulher eram apedrejados. Segundo, aqueles homens não estavam interessados nadinha na vida daquela mulher. Aquela mulher era apenas uma coisa, um objeto que eles usavam para pegar Jesus no contrapé. Terceiro, aqueles homens não estavam preocupados com a santidade da lei, de forma nenhuma. Quarto, aqueles homens não estavam interessados em ouvir qualquer ensinamento de Jesus. Eles queriam usar a situação para pegar Jesus no contrapé e terem motivos para acusarem Jesus, para levá-lo à morte. Em outras palavras, irmãos, aquela mulher estava condenada no tribunal da lei. Aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública. Terceiro, aquela mulher estava condenada no tribunal da religião. Quarta, aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Mas aquela mulher foi absolvida no tribunal de Cristo. Vai e não peques mais. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei em que cipoal você se encontra. Eu não sei quais são os dramas da sua consciência, pelo fato de você ter caído em fracasso, num pecado moral, num deslize, num escândalo, ou num pecado secreto. Eu não sei quais são as angústias que rondam a sua consciência e o seu coração. Eu não sei quantas vezes o diabo sussurrou nos seus ouvidos: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem saída, não tem perdão, não tem saída, não tem perdão, você não vai sair dessa, você não vai conseguir. E quantas vezes ele vai dizer o seguinte: não tem jeito, e você está condenado, e agora Jesus se apresenta como seu advogado, dizendo: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem perdão, tem livramento, tem redenção, tem salvação, tem absolvição no meu tribunal. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam dEle. Totalmente. Sabe o que a Bíblia diz? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que pecado? Todo. Adultério, assassinato, roubo, mentira, subversão, maldade, violência, impureza. Não importa a gravidade do seu pecado, não importa a profundidade da sua queda, não importa quão longe você tenha ido, não importa quanto a sua consciência acusa você, não importa quanto o mundo desaba sobre a sua cabeça, não importa, o sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todo pecado. Mas há outra coisa que eu quero destacar. Jesus não apenas dá vitória nas causas humanamente perdidas, mas Jesus é aquele advogado que está sempre pronto
para atender você na hora que você chama. Pense comigo num advogado assim, muito conceituado na opinião dos homens. Sua agenda é cheia, seu acesso é bloqueado por secretárias e secretários. Para marcar uma audiência, você tem que fazer isso com bastante antecipação. Mas eu quero dizer para você que o grande advogado, o supremo advogado, Jesus Cristo justo, você fala com Ele no hospital, você fala com Ele em casa, você fala com Ele na rua, você fala com Ele dentro do seu carro, você fala com Ele no seu trabalho, você fala com Ele dentro do avião, você fala com Ele no aeroporto, você fala com Ele dentro da sua cozinha, você fala com Ele lá na sua lida diária. Ele tem linha aberta para você e nunca está ocupada. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Louvado seja o Senhor. Mas tem mais. Os bons, os grandes advogados, na perspectiva humana, só podem defender você em causas humanas e terrenas, e nada mais. E nada mais. Mas Jesus é aquele que pode tomar as suas causas do agora e do além, do tempo e da eternidade. Ele pode defender você nas suas causas morais e, sobretudo, nas suas causas espirituais. Ele é o único que pode acertar a sua vida com o tribunal de Deus e reconciliar você com Deus. E dar a você paz de consciência, dar a você alegria ao coração e dar a você a certeza da vida eterna. Mas tem mais. Quando uma pessoa aqui no plano humano é absolvido ou condenado, as partes interessadas podem apelar para uma instância superior. Imagina alguém que foi inocentado, mas aí a acusação, a promotoria entende que a justiça não foi feita, que a lei não foi cumprida, apela para uma instância superior para que aquele que foi inocentado na primeira instância seja condenado na segunda instância. Inocentado na segunda instância, apela-se para a terceira instância para que seja condenado na terceira instância, ou o contrário. Alguém que foi condenado se lança a mão de uma segunda instância para buscar uma absolvição. Mas eu quero dizer para você que o tribunal onde Jesus Cristo toma a sua causa nas mãos e julga a sua causa e defende a sua causa é o Supremo Pretório Divino. Não tem mais chance de apelação. Não tem mais possibilidade de se recorrer a uma instância superior, porque não tem instância superior para recorrer. Diz a Escritura: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quando a sentença de absolvição é dada, ela está dada para sempre. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou bem certo, escreveu Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez haja alguém aqui que, a despeito de uma oferta tão grande e tão graciosa, ainda recuse. Ainda recuse. A pergunta é: e se você recusar Jesus como seu advogado, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você é que você vai estar lá no tribunal. E sabe quem vai estar sentado lá como juiz? Para condenar você? Aquele que hoje quer ser o seu advogado.
Quem se recusar a ter Jesus como advogado, inexoravelmente o terá como seu juiz. E quando ele vier no trono da sua glória, quando ele vier na sua vinda gloriosa, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar as nações, vai julgar cada um de per si. E eu posso lhes garantir, à luz da Bíblia, que nem suas obras, nem suas palavras, nem seus pensamentos, nem sua religiosidade, nem seus predicados morais serão suficientes para absolver você nesse tribunal. Mas se Jesus é o seu advogado, saiba disso, o seu nome está escrito no livro da vida. E naquele grande dia, o outro livro será aberto, o livro da vida. E se seu nome estiver escrito lá, você não vai ser lançado no lago de fogo, você vai entrar na bem-aventurança eterna. E você vai escutar dele o juiz: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Posso lhes garantir uma coisa: naquele dia não haverá revelia no julgamento. Sabe por quê? Porque todos nós teremos que comparecer perante o seu tribunal. Naquele dia não haverá réplica, não haverá tréplica, haverá um silêncio sepulcral daqueles que forem condenados. O que você vai fazer com esta oferta? Não há outra saída para você nem para mim. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você está atormentado por causa do seu pecado, sua consciência pega você, o diabo acusa você. Você não tem paz, você não tem dormido direito. Quero concluir com um sonho de Lutero. Lutero, certa feita, sonhou que o diabo apareceu para ele, com a lista de pecados horríveis. Diz Lutero: você fez isso, 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 você fez isso. Você é culpado, Lutero. E ele então, no sonho, disse: tudo isso é verdade, fiz mesmo. Só tem uma coisa que não está escrita aí. É que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Há esperança para nós. Há perdão para nós. Há redenção para nós. Nós temos o advogado, Jesus Cristo, o justo. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, boa, preciosa, rica, oportuna, necessária. Rendemos-te graças porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Rendemos-te graças porque Ele tomou a nossa causa. Rendemos-te graças porque Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro com os nossos pecados. Rendemos-te graças porque Ele deu um brado naquela cruz: está consumado. E ali Ele quitou a nossa dívida. E ali Ele abriu para nós um novo e vivo caminho para a tua presença. E ali nós encontramos absolvição, justificação, pleno perdão. Louvado seja o teu nome. Agora rogamos-te, ó Deus, aplica esta palavra ao coração de todas as pessoas que estão neste santuário e de todas as pessoas que estão assistindo agora ou que hão de assistir esta mensagem nas redes sociais, para que elas sejam alcançadas pela tua graça e pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, cantemos o hino Aflição e Paz e, ao sinal da regente, nos colocaremos de pé para louvarmos a Deus. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus, e o pastor Hernandes impetrará a bênção em seguida. Pai, nós louvamos o teu santo nome, engrandecemos-te por tão maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso advogado diante do teu tribunal, ó Deus, que de fato possamos entender, ó Deus, a grandeza de Cristo, possamos nos render a Ele, possamos entregar toda a nossa vida, a nossa esperança, ó Deus,
nas mãos de Cristo. Que, ó Deus, o Senhor seja louvado e engrandecido sempre nas nossas vidas, que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, que possamos testemunhar dessa maravilhosa salvação, ó Deus, e que sejamos dia a dia, de glória em glória, transformados pelo Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Ó Deus, fica conosco no restante desse dia, e que o Senhor nos abençoe, nos traga novamente aqui à Tua casa, para continuarmos louvando o Teu santo nome, pois só Tu és digno, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Alguns breves avisos. E o primeiro aviso é: não saiam antes do encerramento. Não é? Da outra vez eu falei, o culto só acaba quando termina. E ainda não terminou. Não é? Então, obrigado. É só uma questão de ordem no culto, irmãos. Senão começa a ficar baderna e a gente vai se habituando com aquilo que não é santo, com aquilo que não é do povo de Deus. Desorganização a gente vê lá fora. Aqui dentro nós temos que ter ordem, respeito, reverência. É para isso que nós estamos aqui. Não é? Senão estaríamos em outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Mas não é esse o propósito. Então, amém pela vida da igreja. E desculpe a minha cara de mal. Não é? Outro aviso, bem lembrado. Celulares, por favor. Eu sei que os celulares são úteis para acompanhar a Bíblia, mas coloquem no mute, ou no mudo, ou no modo avião, qualquer coisa assim. Não é? Evitem deixar tocando durante o culto, que isso atrapalha também a ordem no culto. Tá? E é isso, mas olha, queria aproveitar para dar as boas-vindas. Nós temos vários visitantes aqui nessa manhã, e eu gostaria que aqueles que eu chamasse o nome ficassem em pé para a igreja cumprimentar. Então temos aqui a Gabriela, Elaine e a Bruna, que nos visitam nessa manhã. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estão separados? Ou tem nomes iguais? Muito bem, Deus abençoe, bem-vindos. Não é? Tem mais uma aqui, Elaine da Silva Barros. Muito bem, Deus abençoe, seja bem-vinda. Também o Mário e a Jussara. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. E aqui tem uma turma grande. Maria Gidelmara, Marcos André, Maicon e Ruth. Muito bem, sejam bem-vindos, Deus abençoe. E uma família grande. E aqui sozinha, mas não desacompanhada, Djanira. Djanira, sozinha não, né? Está bem acompanhada, muito bem. Seja bem-vinda, Deus abençoe, um prazer tê-los conosco. Irmãos, nós temos aqui rápidos avisos. Hoje à noite, cantata das 7 igrejas do Apocalipse, no culto das 19 horas. Acampamento da UPA, eu não tenho aqui a data precisa, se não me engano, dia 30. Não tenho a data, mas o fato é, a abertura das inscrições hoje, a partir agora do culto das 11 e o culto das 19, inscrições aqui no Salão Social. Lá com maiores informações, data, horário e valores. E no dia 13, na terça-feira, o culto pela nação, aqui com a participação dos PMs de Cristo às 20 horas. Então, creio que esses são todos os avisos
Se esqueci algum, perdão, falamos depois. Mas é isso, Deus abençoe, bom almoço, até a noite, que o Senhor os guarde e os abençoe.